Ok, irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, dia 24, terça-feira, são 18 horas, horário de Brasília. Nossa intenção hoje, meu nome é Ivan Tramontina, eu sou psicólogo, eu trabalho nos serviços familiares da igreja, e nossa intenção hoje é passar algumas informações e ajudar todos nessa época de quarentena, a fim de que as melhores práticas sejam adotadas e que todos possam estar bem, possam perseverar aí tanto no Evangelho como nas instruções, né, nas orientações que a gente recebe dos órgãos governamentais e tudo mais, e assim todos possamos estar bem e equilibrados emocionalmente bem, e ajudar aqueles também que precisam de nossa ajuda. Então, eu gostaria de começar falando com vocês duas coisas. Uma delas é que essa live, ela não é interativa, né? Ela vai ser interativa da seguinte forma: aqueles que tiverem perguntas podem nos comentários fazer as perguntas. Então, no final dessa live, vai ter um tempo para responder perguntas. Talvez a gente não consiga responder todas, mas a gente vai tentar dentro do possível. E também, então façam isso, né? A gente vai ter 25 minutos dessa apresentação e outros 15 minutos reservados aí para respostas, ok? Eu gostaria de começar mostrando para vocês, até peço desculpa, a qualidade da foto não está muito boa, mas existe um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, e até se vocês quiserem, buscando no YouTube, tem o resuminho da história dele também, aqueles que não conseguirem buscar o livro agora. Mas ele conta uma história muito interessante de um local onde tinham 2 ratos e 2 duendes, e eles então saíam para buscar o queijo toda manhã. E com o passar do tempo, o queijo foi acabando, e eles focam muito nos duendes, e um dos duendes começou a querer fazer alguma coisa, querer se mexer para poder conseguir queijo diferente, enquanto o outro ficou lá naquele lugar, achando ruim, reclamando, e ele não teve nenhuma atitude. E o final, eu já vou contar o final, vou fazer um spoiler aqui, né? Mas aquele que procurou, encontrou, e aquele outro não, ficou sem o queijo, né? O que a gente quer, o que eu quero com isso, né? Trazer para vocês? De que existe uma aplicação muito prática para o que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos passando por uma situação onde mexeram no nosso queijo, né? Mexeram no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso plano agradável que a gente tinha, no nosso plano costumeiro. E o que hoje a gente pode se comparar é que existem 2 duendes, né? Nós podemos ser um dos 2 duendes, aquele que busca, que faz algumas coisas para poder se adaptar a essa nova realidade, e nós estamos vivendo uma realidade agora, a realidade do isolamento, a realidade de não sair de casa, de ter sua rotina alterada, ou nós podemos achar ruim por causa dessa mudança, e ele diz, né, mostra na história, do sofrimento dos 2. Mas quem sofreu muito mais foi aquele que não tomou uma atitude. Trazendo para o Evangelho, né, uma aplicação para isso, eu gostaria de citar essa escritura, Doutrina e Convênio 123:17, que diz o seguinte: portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço. Então, essa é uma escritura que traz muita esperança, principalmente para que nós façamos as coisas que estiverem ao nosso alcance. Não necessariamente são tão agradáveis e tão fáceis, mas ele, além de dizer que é importante fazer algo, ele cita a maneira como deve ser feita, que é alegremente. E eu quero citar para vocês um recurso da igreja que ele é bem direcionado para os missionários. É um livro feito para os missionários, que é o Ajustar-se à Vida Missionária. E esse guia, então, serve para que o jovem, quando ele está no CTM, ele recebe, inclusive, assim, ele está disponível, é possível baixar ele em PDF, e eu não me recordo se ele tem na Biblioteca do Evangelho, né? Mas é um guia que mostra para o missionário que algumas mudanças vão acontecer na vida dele.
e mostra que são as mudanças na área física, emocional, espiritual, social e intelectual. E ajuda o missionário a descobrir quais são essas mudanças e o que ele pode fazer para se adaptar às mudanças. Esse livro, mesmo sendo muito direcionado para os missionários, é recomendado num momento como esse que a gente está, né? Porque algumas mudanças vão acontecer na nossa vida, alguns infortúnios a gente vai passar, alguma adaptação em todas essas áreas aí que os missionários estão passando. Então é recomendado para quem quiser, pode buscar em qualquer ferramenta, né? Na verdade, na internet é possível baixar ele em PDF e é possível estudar e verificar quais são as adaptações que são feitas para os missionários. Uma recomendação muito boa para aquele que tem filhos para ir para a missão, né? Para que já comecem a estudar, porque uma mudança muito grande pode acontecer. E para nós, né, que estamos passando por essa mudança, por causa do coronavírus, também podemos descobrir quais são as mudanças que podem acontecer conosco. E é legal esse guia, porque ele ajuda a gente a entender o estresse, tem alguns testes que a gente pode fazer, tem uma reguinha que vai do vermelho até o verde, mostrando quando a pessoa está bem, quando não está bem, e isso é muito normal, o dia que a gente está bem e o dia que a gente não está bem. Então, a gente aprende a lidar com isso. Tem dias que são bons e dias que não são bons. Então, está disponível a todos. E eu trago aqui para vocês uns passos práticos de como a gente pode identificar e aceitar as reações que a gente vai ter durante esse período de isolamento. Ficando em casa, sem poder sair, como talvez alguns gostam. Para alguns, né, pessoal, a gente sabe disso, para alguns é uma maravilha ficar em casa. Gostam de ficar em casa, não tem problema nenhum. Mas para outros, ficar em casa parece uma prisão. Então, cada pessoa é diferente. E é aqui que serve essa ferramenta, e ela vai estar disponível depois no site da Autossuficiência, eu vou deixar o site aqui com vocês, para que cada um de vocês possam baixar essa ferramenta e possam utilizar para você mesmo e para outros. Então, algumas áreas da vida que podem acontecer algumas mudanças. Espera só um segundo, acho que está ficando escuro, acender a luz, por isso. Não sei se fez muita mudança, mas tudo bem. Vai começar a escurecer. Então, o propósito disso é para que cada um de nós possa identificar algumas áreas da nossa vida, mudanças que podem acontecer, reações por causa dessa mudança no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nosso estilo de vida. Então, eu vou começar com o emocional. Talvez não leia todas, exatamente por causa do tempo, mas eu gostaria que a gente só pudesse saber que isso pode acontecer. Então, por exemplo, no lado emocional. O que acontece com as nossas emoções quando a gente passa por uma mudança, como a que a gente está passando agora? Então, a primeira delas, que está listada aí, é o choque. Alguns de nós podem ficar um pouco chocados, um pouco chateados de ficar em casa. Negação, medo, estarrecimento, depressão, ansiedade, sentimento de desamparo, raiva ou agitação, luto, que é um sentimento de perda, né? A culpa, irritabilidade ou reatividade, impaciência, preocupações com a saúde pessoal. Então, é muito comum isso acontecer, né? Então, o que a gente quer é que vocês possam, então, tendo essa ferramenta, avaliar e ver, olha, se você está clicando algumas delas, é totalmente normal. Eu acho que não é muito bom ter todas, né? Mas para alguns pode ser que tenha todas. Mas é normal passar por mudanças, ter algumas reações por causa disso, por causa desse confinamento. No físico, o que pode acontecer? Fadiga, náusea, espasmo, tontura, dor de cabeça, perturbação de sono, mudança de apetite, tensão muscular, respiração superficial. Então, de novo, cada um pode identificar, não se preocupem, vocês vão receber um documento parecido com esse, talvez não exatamente nesse formato, com um layout um pouco mais bonito, né? Mas o propósito para que cada um possa saber que são reações normais. Na parte mental, o julgamento pode ficar prejudicado por causa da irritabilidade, esquecimento, distração, distorção da sensação do tempo e da realidade, principalmente se a pessoa não tiver uma rotina, né? Horários e tudo mais, aí ela perde mesmo.
pesadelo, hipervigilância, flashbacks ou então confusão. Na parte social, solidão, talvez vai ficar só com as pessoas de casa. Aqueles que gostam muito de sair, de estar com os amigos, vai se sentir muito sozinho. Desconfiança, perda, isolamento, apego, tensão conjugal ou de relacionamento. Todo mundo fica junto. Eu acho muito interessante, vocês devem estar vendo isso também, como surgem muitos memes e muitas piadas no WhatsApp, né, dos vídeos das pessoas fazendo brincadeiras com relação a isso. E é o humor do brasileiro, ele sempre faz isso, né? Até na desgraça, até no momento de dificuldade, eles encontram piadas. E para alguns é muito engraçado, mas outros sofrem muito com isso, né? Mas é muito comum isso, né? As pessoas estão mais tempo juntos em casa, então pode acontecer de ter mais discussão e de ter uma tensão maior dentro de casa, né? O conflito entre os pais, e entre pais e filhos, e entre os filhos, ou entre todo mundo, né? Medo da solidão e proteção. Uma coisa muito interessante também, vocês devem estar recebendo outras ferramentas de como a gente pode ter saúde mental durante esse período de isolamento. Eu acho que todos são muito interessantes. O que eu achei muito interessante é um deles dizendo que é para a gente não confundir o isolamento com o abandono. Então, ninguém está te abandonando. Você só está isolado e sozinho, não tendo contato físico, mas não quer dizer que ninguém está abandonando, né? A parte espiritual. Aumento da fé e confiança em Deus. Ou a diminuição, não está colocado aí, mas para alguns pode ser. Sentir-se abandonado por Deus, sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, dificuldade de se envolver em práticas religiosas, como meditação, oração, frequência à igreja, etc. Então, olha, é uma reação, pode ser normal isso, né? Não quer dizer que a pessoa está em pecado e nem que a igreja deixa de ser verdadeira, né? É só que a pessoa, às vezes, ela fica entediada e não tem o desejo, na verdade, não só disso, mas de não fazer outras coisas, né? Ela pode se sentir mais tentada também a cometer pecado se ela não tiver um ritmo, se ela não tiver anotado, né, uma agenda, algumas coisas para fazer, se ela não estudar as escrituras, não orar, ela pode se sentir mais tentada. Diminuição dos desejos de viver uma vida correta, é o que a gente falou, diminuição de gratidão e perda de esperança. Então, pessoal, essas reações a gente colocou por áreas e cada um de vocês vai poder avaliar depois. Então, não é só identificar, né? E por que a gente quis fazer isso também, né? Por que eu quis trazer esse documento para vocês? É porque, por incrível que pareça, muitas vezes a gente está tendo reações e não está associando essas reações por causa do isolamento ou por causa da fase que estamos passando, da fase temporária. E aí a pessoa pode começar a entrar em desespero, que ela começa a se sentir não produtiva, começa a se sentir inútil e não associa ao período de isolamento. E o que a gente prepara para vocês, então, né? O que a gente está trazendo? Alguns passos práticos. Quais são algumas ideias práticas para lidar com essa situação e também colocamos por áreas. Então, são práticas de estratégia de enfrentamento. E, de novo, esse documento, junto com aquela primeira parte, eles vão estar disponíveis no site da Autossuficiência e cada um de vocês vai poder estudar isso, pessoal. Se quiserem fazer em família, um ajuda a estudar o do outro. E isso pode ser muito benéfico nesse momento de isolamento para poder entender o que está acontecendo e tomar passos, né, tomar algumas atitudes que podem minimizar o sofrimento. Então, por exemplo, na parte emocional, a primeira sugestão ali é manter um diário de pensamentos, sentimentos e experiências. Como as pessoas costumam ter mais tempo, até aqueles que estão fazendo home office, né? Quando dá o horário de trabalho, e é recomendado isso, que tem horário para começar e horário para terminar, quando termina, ele vai ver que vai sobrar mais tempo. Ele não vai ter mais o tempo do trânsito, o tempo do deslocamento. Então, ele pode fazer mais coisas, né? Vai ter mais tempo livre. Aqueles que não estão trabalhando, que estão dispensados do trabalho, aí vai ter mais tempo livre ainda. Mas ali o que ele diz, né? Mantém um diário, escreve, né? Cada dia, hoje eu estou me sentindo desse jeito, eu passei por isso.
que experiências que você teve mesmo estando em casa, né? E até comentários sobre impressões que teve por causa das coisas que fez. E aqui ele vai dar a ideia de algumas. Ouvir cantar ou tocar músicas inspiradoras. Tomar uma ducha ou banho. Interessante, né? Pode ser uma coisa muito simples, mas isso pode dar um renovo, né? Falar com outras pessoas sobre seus sentimentos. Assistir um filme, um show inspirador. Usar método de relaxamento. Então, a internet tem muias coisas que são interessantes. Ele fala sobre respiração, meditação. Tem músicas que são direcionadas para essa... Tem aplicativos também no celular, onde as pessoas podem encontrar músicas para relaxamento, né? Isso no caso da pessoa estar sentindo muito ansiosa, né? Se ela está sentindo muito entediada, ela tem que fazer o contrário, ela tem que buscar alguma coisa para agitar, né? Você pode chorar, permita-se chorar, sentir paz e felicidade, identificar atividades locais e objetos que dão conforto. Então, aqui tem uma lista, não vou ler toda a lista, só alguns deles. E talvez alguns a gente pode até comentar sobre eles, né? Um deles é gaste tempo com animais de estimação. Então, talvez naquela correria que você só dava comidinha para o seu cachorro, pode brincar com ele, pode estudar um pouco mais sobre o seu animalzinho e tudo mais. Na parte física, essa é uma parte muito interessante, porque ficando em casa parece que as pessoas estão não precisam estar confinadas ao sofá, né, e nem à televisão. Então, ele pede para beber água e se alimentar regularmente. Por incrível que pareça, mudança nesse ritmo pode fazer com que pessoas percam a rotina alimentar e água também, né? Beber água é uma coisa que as pessoas devem fazer sempre por causa da saúde. E a alimentação, cuidado muito com a alimentação. Aqueles que estavam em dieta, que estavam fazendo suas caminhadas e tudo mais, talvez, né, um horário do dia pode descer, se mora em algum prédio, dar uma caminhada, não é proibido, né, pessoal? Não quer dizer que esse confinamento não é uma prisão, né? Mas a alimentação, o cuidado com a alimentação, se fica ansioso também, é perigoso a pessoa começar a comer demais. Muitos aí falam que o que comprou para o mês da quarentena já acabou na primeira semana, né? Então, é um cuidado com isso, né? O segundo, comer saudável, dormir o suficiente. Para alguns, dormir pode ser um desafio, né? Mas ele vai trazer um pouco mais à exercite moderadamente. Então, fazer exercícios, né? Mesmo dentro de casa. E, de novo, a gente hoje é muito privilegiado por ter a internet que você pode buscar alguns tipos de exercícios. Então, entre amigos, entre grupos de WhatsApp, podem trocar algumas ideias de exercícios. É importante, né, fazer algum exercício, a caminhada, se tem alguns pesos, faz um levantamento. Hoje, um programa de manhã estava passando sobre o que uma pessoa está fazendo exercício com um saco de arroz, por exemplo, né? Não estou dizendo que precisa ser, mas é uma ideia, né? Então, fazer exercícios é uma coisa muito interessante. Trabalhos físicos, então aí é o momento de colocar tudo em casa em dia, consertar as coisas que tem que fazer, limpar o que tem que limpar, é um momento bom. Dance, nade, eu acho que já vai ser um pouco mais difícil, né? Porque tudo está fechado. Corra, joga, eu faço outra atividade física. Tome a medicação necessária. Se alguém está já num tratamento, num acompanhamento, é importante continuar essa prática de saúde, né? E tem um deles ali, estabeleça e mantenha uma rotina. Então, pessoal, mesmo que para aqueles que não têm horário para trabalhar de home office, procure, talvez pode ser um pouco mais flexível, né? Não precisa acordar, aqueles que acordavam 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar, não precisa, mas talvez escrever, né? Eu vou fazer isso. Ontem em casa nós tivemos uma experiência muito interessante. Na reunião familiar, minha filha falou, vamos fazer uma rotina de cada um dos dias. O que a gente vai fazer? Ela também está trabalhando home office, mas a gente já fez o que vai fazer nas noites da semana. Uma noite nós vamos assistir um filme, outra noite nós vamos ser a noite da leitura, e cada dia a gente vai ter uma coisa estabelecida, né? Então, essa rotina é muito interessante, não só da família, mas a rotina pessoal. A parte mental, leia ou ouça livros inspiradores. Então, se está atrasado, se você tem aqueles livros que quer ler, agora é o momento, né, de pegar um livro bom, um livro que vai
te estimular a mente, o pensamento, o raciocínio, né? Estude um novo tema. Então, se você sempre quis aprender sobre mecânica, a gente tem cursos, né? Eu acredito que se vocês procurarem os gerentes de autossuficiência, que eu acredito que eles vão espalhar também, tem muitos cursos gratuitos que estão sendo abertos exatamente agora por causa dessa situação do coronavírus, né? Ajuda crianças com trabalhos de escola, escreva histórias ou poemas, faça metas de curto e longo prazo, resolva quebra-cabeças, ou seja, fazer alguma coisa para ativar a mente e não se sentir entediado, né? Se quer assistir televisão, assistir um filme, pode, mas geralmente essas atividades passivas levam ao tédio. A parte social, o que eu vou fazer? Eu só estou com minha família, o que eu posso fazer? Então, além de gastar tempo com familiares e amigos, brincar com as crianças, brinquem em família, se tem alguns jogos, joguem também. Tem alguns jogos que são de longa duração, né, que também é interessante. Mantenha contato com pessoas importantes. Então, a gente não precisa ser um contato físico, né, de você ir até a casa da pessoa. Também não está proibido, né, mas é bom verificar com a pessoa primeiro se ela acha interessante, se ela quer receber visita. Talvez a pessoa, ou talvez você também não queira, né? Mas a gente tem hoje o WhatsApp, que você consegue ter chamada de vídeo para você conversar com seus amigos, né? Você pode manter um contato diário com uns 2, 3 amigos, falar, olha, como a gente está com tempo, faz tempo que a gente não se fala. Talvez aqueles que moram longe de pai e mãe, é o momento de colocar tudo de volta, né? Esse contato. Dê uma pausa na mídia social, essa é importante. Porque a tendência é o seguinte, opa, agora eu tenho bastante tempo, eu vou ficar o tempo todo no Facebook, no Instagram e tudo mais. Talvez não. Talvez não, né? Talvez não, né? A recomendação é que não. É que estabeleça ali, da mesma forma que coloca uma rotina, coloca quanto tempo por dia você vai ficar no Facebook, quanto tempo vai ficar nas redes sociais, para então gastar mais tempo com a família. Vi uma história que deve estar rolando, vocês devem ter visto também, da saudade quando acabava a luz em casa, onde a família sentava e conversava. Então, reserva um tempo para todo mundo conversar. Os pais contem suas histórias para os seus filhos. Talvez seus filhos não sabem o que aconteceu com vocês, como você conheceu a igreja, como você conheceu seu cônjuge, né? Conversar sobre os filhos, os sentimentos que eles têm, como é que está acontecendo na escola, que às vezes, por incrível que pareça, na correria a gente não faz isso, né? Na parte espiritual, a gente tem muitas coisas aí para fazer também, né? Pondere e medite, e aqui não está dizendo religião, né? Está dizendo ponderar na parte de sentimentos, né? Espiritualmente com Deus. Encontre uma conexão espiritual, esteja aberto à inspiração, celebre seu otimismo e esperança, esteja atento aos aspectos não materiais, identifique o que é significativo e perceba seu lugar em sua vida, ore, cante. E aí tem, né? Ler os livros também que você quer ler, estudar, o Vem Segue, me colocar em dia e tudo mais. E ali o último, busque conselhos de líderes confiáveis da igreja. Então, talvez aqui no momento você está com dúvidas sobre algumas práticas, ou então algumas coisas, né? Sem interferir, sem ficar o tempo todo. E eu não estou dizendo para todo mundo ir atrás do bispo, tá, pessoal? Porque, coitado, né? O bispo também está muito preocupado com muita coisa agora. Mas também é o momento da gente conversar com alguns líderes, ser o presidente do COR, da Sociedade de Socorro e tudo mais. Então, aqui são algumas ideias, como a gente falou, eles vão ficar no site da Autossuficiência, ainda não estão lá, mas logo estarão lá disponíveis para que vocês possam baixar e fazer essa autoanálise, fazer seus planos. E a recomendação é essa, né, que cada um possa estabelecer durante esse tempo de isolamento, que vocês possam estabelecer uma rotina e equilibrar a sua vida em todas essas áreas, né? A área emocional, física, mental, social e espiritual. Para dar mais sentido a esse tempo, mesmo não podendo sair, que tem um equilíbrio. Algumas atitudes recomendadas, né? Primeiro, calma, né? Tranquilidade nesse momento, porque talvez alguns estão muito preocupados com a questão financeira. Então, uma parte que ajuda o lado emocional é saber que eu coloquei algumas dicas aí, alguns novos empregos, né? Os gerentes eles têm um grupo de WhatsApp, eles estão comentando sempre entre eles. Algumas empresas estão colocando empregos agora, né? Vagas de empregos, agora, nesse momento.
onde eles precisam. Alguns supermercados estão precisando de pessoas para ajudar, porque tem muita gente que vai para o mercado. Então, existe, né, local onde pode conseguir emprego. Eu vi que eu coloquei medidas luz e água em alguns estados. Então, alguns estados estão dando um prazo maior para pagamento de conta de luz e água, estão dando uma pausa nisso, né? Então, podem ficar tranquilos. E também recebemos ali, tem um link para vocês, se vocês quiserem ver. Não sei se em todos os estados estão acontecendo isso, mas carro e imóvel, para quem tem financiamento também, eles podem prorrogar por 60 dias e sem pagar depois com juros, né? Então, é bom ir atrás, pesquisar, como a gente vai ter um pouco de tempo também, estudar essas formas aí que podem ajudar para não entrar em desespero, né? Porque muitas vezes, até fazendo todas aquelas atividades, a pessoa fica muito preocupada, mas tem algumas coisas aqui que podem ajudar. É ter bastante paciência, é um momento onde não tem muito o que fazer, a gente tem que seguir as recomendações, né? Não podemos ser teimosos, perseverança, continuar fazendo, e fé de que tudo vai fazendo essas coisas que são recomendadas, nós vamos ter uma vida emocionalmente equilibrada e seguindo as recomendações, com o passar do tempo, nós vamos voltar às nossas atividades normalmente, com o mínimo de a nossa vida menos afetada, né? Também gostaria de sugerir para que vocês possam verificar depois, tem 2 discursos fantásticos que foram de conferências gerais, Elder Holland, como um vaso quebrado, e a Sister Aburto, na conferência passada, de outubro. Ela falou na reunião da Soldado Socorro e falou também sobre depressão, sobre saúde mental. Eu gostaria só de pincelar alguns sites para vocês que os serviços familiares têm, um site sobre vícios, um site sobre pornografia, atração pelo mesmo sexo. Alguns deles, eu vou dizer quais. Esse pornografia, atração pelo mesmo sexo, suicídio e abuso, quando vocês entrarem, geralmente o Google Chrome ele oferece a opção de traduzir. Então, a sugestão é que vocês peçam a tradução, porque eles estão em inglês. Os vídeos a gente não consegue ver em português, mas todas as outras ferramentas, tem muita coisa escrita, é possível também. Então, essa é uma outra coisa para se fazer também nesse momento, né? Descobrir quais são os sites, as ferramentas da igreja, a história da família, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Aqui, isso vai ser passado para vocês também, mas algumas coisas que são interessantes para a gente, durante esse tempo, tomar cuidado. Primeiro, né? Eu só quero falar, cuidado com o excesso de informações. Ficar acompanhando todo dia o número de casos, o número de mortos no mundo inteiro. Alguns sabem na China, na Itália, no Japão, no Brasil. Não sei se a gente precisa de tanta informação assim, né? E depois tem algumas coisas que a gente está falando. Eu só quero citar ali o quarto, pratique a resiliência. Resiliência é capaz de transformar uma época difícil em algo bom, né? Então, vocês vão ter esse material também. Posso passar para vocês, ok? Então, vamos passar perguntas, pessoal. Acho que vocês podem ter enviado isso para o... na verdade, já tem algumas aqui. Ele diz o seguinte, a irmã Nanete. Perdão. Percebo que muitos não têm vontade de mudar porque estão desistindo de viver. Tudo que tenho de conhecimento para ajudar, tenho feito como membro da igreja, mas sinto que não posso interferir no livre-arbítrio deles. O que posso fazer para ajudá-los? Essa é uma boa pergunta, né? Então, quando a pessoa está desistindo de viver, irmãos, a gente já entra numa situação um pouco diferente, né? Quando nós falamos aqui dessas atitudes, para a pessoa não ficar angustiada, não ficar ansiosa, a gente também tem que considerar que existem pessoas que já tinham algum transtorno ou um desafio emocional. Então, por exemplo, entre a depressão, entre o transtorno da ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo e muitos outros, né? Existem livros falando sobre diversos tipos de transtorno. E aqui, falando especificamente sobre a depressão, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar uma ferramenta que é uma avaliação de funcionalidade. Então, a pessoa pode se avaliar e pode avaliar também outras pessoas que vivem para ela, e ali diz, de acordo com o comportamento que ela tem, que tipo de ajuda ela pode oferecer ou ela pode necessitar. Quando uma pessoa desiste de viver, ou quando uma pessoa tem um plano de que ela não quer mais viver, como ela quer atentar contra a vida dela, isso precisa de uma ajuda profissional. Mas, se ela ainda não chegou nesse nível, mas só está muito desanimada, muito depressiva,
Um conselho que eu dou é o seguinte, né? Uma pessoa pode tentar, pode conversar, ser sincera, mas também é possível buscar ajuda de familiares, de amigos, de pessoas que amam aquela pessoa que está passando por esse sofrimento. E aí todos juntos podem se reunir e podem falar, olha, nós estamos aqui, combinam antes, né? Olha, nós estamos aqui porque a gente te ama. E a gente está vendo que você não está bem. A gente quer te ajudar. A gente quer que você esteja bem novamente. Ah, mas eu sempre me senti assim, sempre tive isso. Não tem problema, a gente está aqui para ajudar. Então, o apoio da família e buscar uma ajuda profissional, ela, em alguns casos, pode ser necessário. Irmãos, é muito importante também dizer que não é vergonha a pessoa precisar de um profissional, ou às vezes até mais de um profissional. Existe o psicólogo e existe o psiquiatra. Algumas pessoas precisam do psiquiatra e precisam de medicação. Então, isso não é vergonha para ninguém, não é falta de fé. Nós, aqui no Brasil, Serviços Familiares, estamos buscando orientar todos de que isso é como uma doença. Então, se eu tenho gastrite e eu preciso tomar medicação por causa da gastrite, eu não preciso ter vergonha de falar. Também não preciso falar para todo mundo. Mas, se uma pessoa tem um problema de depressão, é diagnosticado como uma doença. É identificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. E se a pessoa precisar de uma medicação, não tem problema nenhum. Então, a sugestão que eu tenho é ser amigo, né, procurar estar junto, não ficar mandando para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Uma das coisas é servir de apoio. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para você, quando você quiser falar, estou aqui, e dependendo até ajudar outras pessoas, juntar outras pessoas que amam para poder ajudar. Ok? Outra pergunta do Denis. Eu tenho uma pergunta. A ansiedade pode causar falta de ar? Pode, pode. O transtorno, porque existe uma coisa, a ansiedade, que a gente conhece, né? Existe o transtorno de ansiedade. A ansiedade é aquilo quando a gente fala, olha, eu vou viajar para as férias, e suas férias é daqui a uma semana. Você fica ansioso, fica planejando, fica procurando lugar para ir e tal, né? Se arruma a sua mala, já vai pensando que roupa vai. O transtorno de ansiedade, ele é diferente. O transtorno de ansiedade, ele faz com que a pessoa possa ter um sentimento de euforia, um sentimento de irritabilidade, ela pode se sentir muito mal fisicamente, suor, falta de ar, ela pode sentir angústia, pode sentir um aperto muito grande no peito, ela pode, às vezes, estar se sentindo presa nas tarefas que ela está fazendo, às vezes ela tem a necessidade de sair de casa, ela está sempre normal, em um ambiente normal do trabalho em casa, ela tem a necessidade de sair e de fora para o ar, porque aquele lugar parece que está aprisionando ela, mas isso pode ser sintoma do transtorno de ansiedade. Tá? Então a resposta do Denis foi essa daí, isso pode causar falta de ar, pode sim. Segundo só, deixa eu ver outra pergunta. A Carolina. Ela falou, estou perdida, essa lista de práticas eu encontro onde? Então vai estar naquele site da autossuficiência. Essa apresentação também vai estar lá com os links, tá? Então vocês vão poder receber isso. Então, Carolina Schultz, não se preocupa, você vai receber no site da autossuficiência e vai estar para você poder baixar. A Ana Paula, você vai disponibilizar esse material para as famílias? Sim, exatamente, vai estar disponibilizado. Espero que entre amanhã e depois esteja lá. A Teca, ela diz o seguinte, há membros que são únicos na igreja, sozinhos são únicos na igreja, mais do que nunca precisamos conversar. O que podemos fazer para ajudar? O que eu acho que é interessante é o seguinte, né? É identificar quem são essas pessoas. Agora, o que é um pouco complicado é ser amigo de todos, né? Só que algumas pessoas são mais introvertidas mesmo, e elas gostam de ser introvertidas, não são de falar, não são de conversar, não são de fazer festa, elas são tranquilas e gostam desse jeito. E precisa ver se isso traz sofrimento para a pessoa, né? Se ela sofre com isso, se ela não gosta disso, se ela tem desafios por causa disso, aí sim ela precisa de ajuda. E às vezes ela não sabe como pedir ajuda, né? Então, mais do que nunca, entra não só dos indivíduos, né? Mas a gente traz aqui um peso para os ministradores, né? O ministrador, e eu sinto muito inspirada
o profeta, né, ao mudar a questão de visita de mestre familiar para ministrar. O ministrador, ele faz muito mais do que uma visita, né? Ele procura conhecer como é que a pessoa está, se ela está bem. Não é proibido fazer visita. Agora, na época de coronavírus, talvez, né, tem que ajustar cada um, né, porque alguns são mais temerosos que outros, mas não quer dizer que é proibido. Mas o contato, um WhatsApp, saber como é que a pessoa está, se mostrar ser de confiança, isso pode ajudar. E com isso, a pessoa vai saber se aquela outra pessoa vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de uma amizade maior, porque alguns podem ter limitações, traumas, que não necessariamente precisam de medicação ou de, mas às vezes amigos, pessoas que estão juntos, o conselho da ala pode ajudar e o ministrador também, ok? Só um segundo. Eu vou trazer esses contatos aqui depois, pessoal. Aqui. Outra pergunta. A Magda. Irmão, tratamento com hipnólogo pode ser uma opção para algum transtorno? Sim, existe até... É uma prática, né? A hipnose é uma prática reconhecida dentro da psicologia. Nós, da psicologia, né? Nós dos serviços familiares, recomendamos sempre... não que seja proibido a utilização de um terapeuta. Existe uma diferença entre psicólogo e terapeuta. O psicólogo faz terapia, então todo psicólogo é um terapeuta. Ele pode fazer terapia. Mas nem todo terapeuta é um psicólogo, porque existem cursos de psicanálise, curso de arte-terapia e outras áreas dentro de terapia que as pessoas fazem um curso e elas podem atender, não são proibidas de atender. Mas nós dos serviços familiares aqui no Brasil não podemos acompanhar qual é o tipo de curso que a pessoa fez, porque existem cursos de 6 meses, curso de 1 ano, existem cursos de 2 meses. E a gente acha arriscado uma pessoa ela ir para um terapeuta quando a gente não sabe. Um psicólogo tem que fazer um curso de 5 anos. Então, a hipnose, um psicólogo pode fazer hipnose, a gente tem psicólogos cadastrados, né, na nossa lista de indicação, que fazem tratamento com a hipnose, e isso pode ajudar sim, né? Isso vai depender muito da identificação da pessoa e da adesão que ela tem ao tratamento. Mais uma pergunta, irmãos. Acho que o maior temor nesse momento seria a perda de emprego mediante a crise que nos encontramos. O que você diria sobre isso? Sei que falou sobre algumas vagas que estão disponíveis, mas isso acontece mais nas capitais e cidades maiores. O que ele teria a falar para interiores? É um desafio mesmo, né? Isso aí a gente realmente não tem controle. A gente sabe que tem muitas empresas que estão até dando... existe a possibilidade, a gente acompanha algumas notícias, né, vendo que talvez alguns contratos aí, patrão e empregado vão conversar entre si e decidir o que vai acontecer, o governo vai ajudar com uma parte, se a pessoa vai ficar ou não. Então, na verdade, isso ainda está em discussão, né, muita coisa ainda não decidiu. Mas, assim, eu recomendo buscar, né, no site da autossuficiência vão ser colocadas sempre oportunidades para que as pessoas possam ter maneiras de ter renda e também buscando a liderança, né, local, porque a gente não pode, aqui em São Paulo, por exemplo, dizer o que deve ser feito em cada cidade, não é aplicável. Então, o ideal é que os especialistas de autossuficiência e bem-estar em cada estaca estejam sempre em contato com o gerente de bem-estar e autossuficiência e identificando quais são os meios mais apropriados para cada local. Então, acho que essa seria uma resposta mais direcionada do que eu dar uma resposta generalizada para todos, né? Arlene pergunta o seguinte: meu filho tem ansiedade pânica, trata, mas nesse momento está se adaptando com rotina nova, pois voltou da missão tem 2 meses. Agora piorou com esse momento do coronavírus. Como posso ajudá-lo a se sentir melhor? Bem, se ele faz um tratamento, isso é uma coisa muito boa, né? Primeiro,
identificar isso, que deve ser feito tratamento. Falamos aqui sobre não ter vergonha, né, de precisar de um tratamento. Nós somos de uma igreja onde o evangelho é perfeito, mas nós não somos perfeitos em atitudes e nem na nossa saúde. Então, existe a recomendação é continuar o tratamento. É importante verificar que tipo de tratamento que ele está fazendo, se é só medicamentoso, e nesse momento, por exemplo, a gente sugere um tratamento com psicólogo também. E só para avisar vocês, nós estamos fazendo um levantamento de psicólogos que podem ajudar, psicólogos são membros da igreja, e depois nós vamos disponibilizar isso para os líderes, né? Então, a primeira coisa é, se depois a irmã quiser, eu posso colocar aqui meus contatos, para a gente saber identificar que tipo de tratamento ele está fazendo, que tipo de tratamento ele precisa fazer. Então, a continuidade, como a gente falou, né? Perseverança no tratamento e essa ansiedade que ele pode ter por causa de estar isolado pode ser maior. Então, nós estamos no tempo, acho que posso responder mais uma pergunta. A pergunta foi feita pelo Mário. Ele diz o seguinte: qual a diferença entre o tratamento psiquiátrico e psicológico? Como saber qual profissional a pessoa precisa? Muito boa pergunta. Então, o psicólogo, como a gente falou, ele fez um curso de 5 anos de psicologia e ele faz terapia, ou seja, ele conversa com a pessoa, ele ajuda a pessoa a chegar à conclusão, ela mesma, das situações que ela passa e vê de um outro olhar, um outro âmbito, né? É uma pessoa de fora, é por isso que o psicólogo não é para ser um amigo, não pode ser alguém que tem contato, é uma pessoa realmente diferente da vida, ela não faz parte do ciclo de amizades. Então, ele é um profissional que vai ajudar a pessoa a chegar à conclusão sobre a vida dela, sobre atitudes, sobre o que aconteceu com ela, o que acontece com ela, para ela ter uma visão diferente. O psicólogo faz isso. O psiquiatra, ele já é um médico. Se ele é um médico, ele pode prescrever medicação. Então, a gente muitas vezes, né, eu faço a brincadeira que as pessoas se ofendem quando um amigo, por exemplo, chega e recomenda que alguém faça um tratamento com psicólogo, né? Fala, mas eu não sou louco, né? Mas psicólogo não é para louco, né? E nem psiquiatra, nem psiquiatra. Então, como a gente chegou a citar, algumas situações, alguns transtornos podem precisar de medicação. E quem prescreve a medicação é o psiquiatra. Então, se a pessoa... A primeira coisa é o seguinte, se a depressão está no nível tão adiantado que a pessoa não tem o desejo de viver, quer tirar a vida dela, a nossa recomendação é que vá direto para um psiquiatra. Ele precisa de um psicólogo também, mas a medicação para tirar esse desejo, essa intenção suicida. Mas qualquer outro transtorno, qualquer outro problema que afeta o dia a dia, o psicólogo vai fazer um acompanhamento e ele pode recomendar um acompanhamento com um psiquiatra. Então, a gente chegou a falar aqui sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, falamos sobre transtorno de ansiedade. Às vezes, a ansiedade é tão grande, a pessoa tem aquele sentimento tão forte, que ele vai precisar de uma medicação para poder diminuir isso e até ele conseguir ir adiante com o tratamento psicológico. Às vezes ele está no estágio tão avançado de ansiedade que você conversa com uma pessoa que está com muita ansiedade, ela não presta atenção. Então, a psicoterapia, ela pode não render, não ter o resultado esperado, se a pessoa não consegue absorver o que está acontecendo. Então, cada caso é um caso, né? A gente, caso tenha alguma dúvida depois sobre isso, né? A gente podem procurar. Eu vou até aqui voltar, como a gente já deu tempo. Eu vou compartilhar aqui para que vocês tenham os contatos aqui. São os contatos, caso queiram entrar em contato comigo. O primeiro telefone, ele está direcionado para o celular, o segundo funciona como WhatsApp e tem o e-mail também. Para caso queiram falar sobre alguns casos, algumas situações. Tá bom, irmãos? E também não posso deixar de citar, não é porque eu estou falando no fim que não é importante, mas eles são extremamente importantes. Existem missionários de serviço que são chamados nas estacas, não temos em todas as estacas, mas temos missionários que podem ajudar a lidar com isso, a trabalhar com os grupos de recuperação de dependência, os cursos de casamento. Inclusive, até avisar vocês que nós estamos em planejamento. Acompanhem sempre o site da autossuficiência. Logo mais vai ser lançado, nós temos um plano piloto para ter um curso
para casais online durante esse tempo de coronavírus, né? Já identificando que talvez alguns estão tendo um pouco de atritos, né? Nós temos um casal fantástico que está disponibilizando o tempo deles para fazer o curso de fortalecer o casamento e provavelmente teremos depois de fortalecer a família, onde vai falar do relacionamento de pais e filhos. E caso alguém queira servir como missionário, esse é um trabalho que a pessoa pode se voluntariar. O manual prevê isso, né? Então, nós vamos colocar à disposição de vocês o contato dos missionários para que vocês possam contatá-los na região de vocês. Eles são missionários de serviço, servem geralmente por 2 anos, eles podem ajudar nisso. E caso alguém queira ser um missionário de serviço, pode entrar em contato comigo também. Logo depois dessa situação do coronavírus, podem ser chamados e podem servir também. Então, irmãos, acredito que é só isso, né? O tempo nosso passou um pouquinho, eu agradeço muito. Tem algumas outras perguntas. Eu vou depois entrar, então, no Facebook, no Instagram, para responder a vocês. E também quero dizer que na quinta-feira nós vamos ter uma live, da mesma forma como a gente teve hoje, com a irmã Silvana Tominaga. Eu vou fazer a propaganda aqui e vou ler o que está dizendo, né? Então, ela começou a carreira como atendente no call center do Santander e hoje é gerente geral do banco, casada, mãe de 3 filhos, serve como especialista de autossuficiência da Estaco Uberlândia, ex-missionária servindo na Missão Porto Alegre Norte. A irmã Silvana nos contará como a experiência da missão ajudou a sua carreira profissional de sucesso e no desafio de equilibrar carreira, maternidade e chamado na igreja. Então, vai ser na quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Ok, irmãos? Então, eu agradeço muito a vocês. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo meu e-mail, pelo WhatsApp. Nós estamos aqui para ajudar. E os materiais vão estar disponíveis no site da Autossuficiência. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E continuem firmes aí. Vamos seguir as recomendações que são dadas. E vamos também ter paciência e vocês vão ganhar um guia de práticas, né, de ações práticas para poder manter o equilíbrio emocional. Uma boa noite, irmãos, tudo de bom. Oro pelo bem-estar de todos. Muito obrigado. Até logo.